Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast, o podcast que a gente criou para poder contar histórias inspiradoras e histórias de vida real. E claro, temos aqui o apoio da Yuste Cosmético, que acredita que a vida não precisa ser complicada. Inclusive, esse blazer é da marca Moio, que você encontra na loja Treve. Muito obrigada, gente, porque realmente descomplica a minha rotina de beleza e a minha rotina de vestimenta no dia a dia. Mas para começar esse episódio, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou entrevistando uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, não sei nem como descrever aqui. É uma pessoa muito querida, que já faz parte do meu círculo íntimo de amizade, aquela coisa assim, uma frase que eu ouvi dela, amizade de baixa manutenção, mas sabe aquela amizade quentinha? Então hoje eu tenho a graça de receber aqui a Beatriz Finocchio, Bia, como a gente chama. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Inspirar Podcast. Ai, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Inclusive, esse nome não tem como não combinar mais com você, porque você inspira demais e é isso. Eu adoro estar com você e me inspirar em você. E parabéns e obrigada mesmo pelo convite. Ai, que coisa. Como é bom ter amigos, né? Mas agora, aqui, eu entendi que era muito importante eu poder compartilhar um pouquinho mais do que eu vivo aqui em São Paulo, mas com as pessoas. Porque as pessoas muito me perguntam, Josi, o que tu faz? Eu falo assim, ai, gente, eu tenho tantos amigos lá que eu não sei explicar, mas eu preciso ir pra lá encontrar essa galera. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu aprendo. E estar com a Bia hoje é poder compartilhar um pouquinho mais do que eu venho fazer aqui em São Paulo com vocês. Então, Bia, vou ler aqui para a galera te conhecer um pouco mais. A Bia, né, ela é mãe, esposa, empresária, advogada tributarista. Beatriz Finocchio é especialista em resolução de passivo, tributários de alta complexidade e em planejamento estratégico, empresarial e tributário. É sócia fundadora da BF Company, empresa especializada em gestão tributária e empresarial, e da BF Business Academy. Possui especialização em fusões e aquisições pelo INSPER. Li certo? Certíssimo. Essa sou eu. Então tá bom. E além de 2 pós-graduações, planejamento tributário e empresarial e ciências políticas. Meu Deus do céu. Vamos já começar aqui, Bia, falando de um bicho de 7 cabeças, que pra mim eu vou fazer aquela pessoa que não entende muito, porque realmente eu não entendo muito, preciso aprender o que é esse nome tributário, né? O que é esse planejamento tributário? O que isso impacta a vida das pessoas e das empresas? Já vamos começar com o bicho pegando aqui. Isso. Vamos começar com o que interessa, né? Isso aí. Na realidade, para tranquilizar todo mundo, eu acredito que não só a Josi, como quase ninguém entende tributário. E ouso dizer que nem os mais especializados entendem tudo. O tributário, ele é algo no Brasil muito complexo mesmo. A complexidade tributária, ela é uma realidade, ela é algo que vem com a reforma tributária para mudar. Estão tentando simplificar. Se vão conseguir ou não é algo que a gente vai ver na prática, então não vou dar palpites aqui. Porém, o tributário, ele é um mal necessário. Se o empresário está despreparado, se o empresário não entende de tributário, ou não tem um time que consiga trazer clareza e lucidez para tomar decisão baseado em números e olhando para o tributário, o empresário muitas vezes ele toma um caminho que o lucro vai ser quase que impossível. Então, atinge diretamente o bolso do empresário o conhecimento tributário. Então, saber sobre tributário é saber como lucrar mais. Só que não é todo empresário que tem essa visão. Não é todo empresário que sabe desde o começo que isso impacta diretamente no bolso. Então, é uma dor que geralmente a gente deixa para depois. E não é um depois final do mês. É um depois quando a coisa já está quase que descontrolada ou quando o seu modelo de negócio começa a perder viabilidade na hora que você olha a última linha. Interessante isso que tu falaste, Bia, porque tu falaste em modelo de negócio. Sim. Eu fiz meu modelo de negócio. E aonde estava o tributário nisso? Não estava ali. Não estava descrito. Eu fiz administração. De empresa? E cadê o tributário? Não tem tributário na administração de Não, empresas? tem, mas não com essa força, com essa relevância. O que a gente faz quando faz um plano de negócio? Todo o trabalho de branding, de marca, adoro, eu tenho especialização nessa área. Vendas, né? Para quem a gente vai vender, qual vai ser o produto, tudo, né?
E cadê o tributário? A gente não coloca essa linha, e essa linha que muitas vezes em alguns negócios, na sua maioria, né? Mas eu que estou agora trabalhando com cosméticos, é o que faz a diferença. É o que De faz uma a empresa A para B, por que uma tem lucro e a outra não? Pela situação tributária, pela estratégia, pelo planejamento. É Mas a impressionante. gente não sabe disso. Eu passei a ter esse tipo de conhecimento por estar convivendo contigo. Ai, que maravilha, que bom. Verdade. Fico muito feliz em saber, porque realmente é isso, assim. Você pensa assim, por que o tributário, aquela empresa ou a concorrência, ou não precisa nem ser a concorrência, por que existe margem de lucro muito maior em determinados ramos? Muitas vezes isso está intimamente ligado e é só o tributário que faz essa conta fazer sentido. Então, existem ramos que, óbvio, né, aqueles ramos que a gente diz que são essenciais para a população, etc., eles têm uma carga tributária menor até para ter incentivo. Então, você percebe que o papel da tributação, ele é muito mais amplo do que única e exclusivamente arrecadar, né? E aí, olhando para o lado do empresário, a gente só pensa em pagar quando a gente pensa em tributo. Só que se a gente olha como um plano estratégico, você traz competitividade para o teu modelo de negócio. Você traz muito o preço mais competitivo, você aumenta a sua margem de lucro. Cara, Bia, não quero abaixar preço por conta do meu branding ou no meu business plan, eu tenho um posicionamento de high ticket, exemplo, etc. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá. Só que você vai ter uma margem de lucro muito maior. Então, você precifica mais, só que se você tem uma tributação mais baixa, se você não está pensando em competitividade, você está pensando em lucro. Então, ou ele vai te posicionar como mais competitividade, ou ele vai te posicionar como uma empresa mais lucrativa. Então, não tem como você ter uma empresa no Brasil e não pensar no planejamento tributário. Tá. E pensando que o empresário tá ouvindo o nosso podcast, ele quer entender melhor. Ele vai falar com quem? Com o contador dele? Então, aí existe uma grande crença e eu vejo, inclusive, que é uma falta de conhecimento mesmo, de entender qual é o papel do contador e qual é o papel do advogado tributarista. Eu tenho um projeto, inclusive, que ele nem é mais um projeto, ele já é um fato, que eu tô trazendo justamente para o conhecimento de todos, de todos que empreendem, de todos que estão no mundo empresarial brasileiro, no mercado, que existe uma profissão que é a tributarista. É a profissão tributarista, Nossa. que não é nem advogado e nem contador. É um misto dos dois, porque são profissões extremamente complementares. E eu digo mais, se a gente quiser ir além, se você quer ser um profissional completo, tributariamente falando, e o empresário, quem ele quer contratar, você precisa ter alguém do teu lado que saiba sobre tributação, que saiba sobre contábil, que tem tudo a ver, obviamente, que saiba sobre ambiente socioeconômico, político socioeconômico, para trazer orientação certa e previsibilidade. Se você não tem esse profissional completo te orientando, é muito certo que você vai cair por um caminho que não seja um caminho mais estratégico possível, que não te traga tanta lucratividade, tanta competitividade, que te traga um problema sério de fiscalização lá na frente, ou que te traga um problema sério de faturamento lá na frente, e aí você vai ter que optar entre pagar tributo e pagar funcionário, você vai optar por pagar funcionário, e aí você começa a criar um passivo. Então, não ter planejamento tributário é ter um passivo lá na frente. E o empresário, ele precisa entender que contratar profissionais com essas habilidades, que pode ser o seu contador, que pode ser seu advogado tributarista, vai trazer para ele muito mais lucratividade. Então, contratar não é despesa, é um investimento. Entendi. E o empresário, ele acaba depositando toda essa responsabilidade no contador. É verdade. É impressionante. Ah, mas o contador tem que saber? Tem, seria interessantíssimo se o contador soubesse tudo. Só que o contador, nas tarefas do dia a dia, ele não consegue ter o olhar único e exclusivamente estratégico. A não ser que ele tenha uma contabilidade voltada para isso. Mas é um contador que está sempre olhando operacionalmente a tua empresa. Sim. E está ajudando você na tomada de decisão? Sim. Só que tem um além. Existem leis que são interpretadas apenas e tão somente pelo advogado. Por isso que existem profissionais completos que são advogados e contadores. E eu, olhando esse vácuo de mercado, eu entendi que a gente precisa tomar como identidade, tanto advogados tributaristas quanto contadores, a profissão tributarista como uma skin nossa mesmo, como uma competência. E, em segundo momento, o empresário entender que esse profissional é o profissional essencial para o negócio. Entendi. E esse tributarista, tu vai
Não entendi. Como é que é esse tributarista? Então, eu tô montando uma formação, justamente formação tributarista. Tá, conta mais. Para as pessoas que querem ser esse braço direito do empresário. E quem são as pessoas que podem aprender contigo, que vão poder fazer parte da teu Academy, né? Como é que vai ser? BF Business Academy, ela é um curso que eu vou fazer, na verdade, é uma mentoria focada na formação de tributaristas. É um movimento que eu quero trazer. Perfeito! E ainda tenho, assim, muita fé que eu vou conseguir, eu já tenho conversado bastante isso lá em Brasília, que a gente vai conseguir trazer, não a regulamentação em si, porque nem é isso, mas é realmente o reconhecimento do tributarista como profissão. E contadores, advogados, economistas, até assessores financeiros que tenham essa formação, eu tenho certeza que vão ser profissionais muito mais qualificados. Já tô começando a me mexer aqui na mesa, porque eu já tô pensando quem é que pode fazer essa mentoria. Exato. Que trabalha comigo. É isso, né? exato. E mais empresários já estão pensando nisso. Opa, peraí, a minha financeira, o meu contador. Olha que vai ter esse treino, essa oportunidade para esse profissional se desenvolver. A gente vai fazer. Eu faço questão. E o Brasil vai ganhar muito com isso. Muito. A gente vai ter empresa mais competitiva, Exato. A concorrência vai melhorar, a qualidade do produto ou dos serviços necessariamente vai melhorar. Tá. Já que nós falamos Brasil aí, tu entende que outros países têm essa situação mais esclarecida? Tem. Qual é o grande problema da tributação brasileira? E aí existe uma polêmica gigantesca com relação a isso. O Brasil tem uma carga tributária alta, sim. Esse é o problema 1 do Brasil? Não. O problema 1 do Brasil não é a tributação alta. É a complexidade dela? Sim. Mas existe um outro problema muito mais invisível e que opera muito mais na desigualdade social do que efetivamente a alta ou a complexidade da carga tributária. Que é o seguinte, a partir do momento que a gente tem uma tributação regressiva, ou seja, vamos pensar na produção de um arroz. Tá bom. Tá? Guardadas as exceções da essencialidade do arroz, etc., vamos pensar, né, na produção de um arroz. Vamos pensar na produção de um produto da Yuste. Tá bom. Um blush. Tá? Para você produzir o blush, existem várias etapas da cadeia até ele chegar no consumidor final. Sim. Tá? A partir do momento que você pensa na embalagem, cada etapa da produção desse blush, você está sendo tributado. Concorda? Sim. Você está pagando imposto sobre isso. Claro. Né? Inclusive dos funcionários que estão trabalhando nessas etapas, né? Sim. Então, assim, existe uma alta carga tributária só para você conseguir produzir um produto. Quando você vende, você também, o consumidor final acaba suportando toda essa carga tributária da produção desse blush, por exemplo. Depende, cada consumidor que consome o teu blush tem um tipo de renda. Sim. Só que essa tributação ela vai ser a mesma. Não importa, o teu blush ele tem uma tributação X, certo? Sim. Que opera no preço. Sim. O teu consumidor, não importa o quanto ele ganha, ele vai pagar X e ele vai pagar a mesma carga tributária ao comprar esse blush. Sim. Tá? Qual é o grande problema disso? Já dá para perceber que, claro que tem desigualdade social nesse modelo de tributação. Claro. Além disso, ele já suportou essa carga. O empresário que também já suportou essa carga, na hora de ter o lucro, a renda, ver todo o faturamento, etc., ele vai ter mais uma tributação. Então, a gente tem a tributação tanto na produção quanto no final. Verdade. E aí que é o grande problema. Não a final. A tributação regressiva aqui, desse consumo. Essa tributação sobre o consumo que a gente fala, que é o grande problema do Brasil. Por quê? Porque ela não olha a capacidade contributiva de cada contribuinte para fazer mais tributação ou menos. Não importa o quanto você ganha. Você vai pagar a mesma carga tributária sobre o blush, sobre o arroz, sobre o feijão, sobre os produtos, quaisquer que sejam. Não importa se eu ganho 1x e o outro ganha 10x. Você, com certeza, vai pagar a mesma carga tributária. Sim. Qual é o imposto que opera a justiça social, que a gente fala? Qual é o tributo que traz justiça social? É o imposto de renda? Sim. Só que como que a gente faz para que o imposto de renda seja o único tributo que tenha a função social da justiça social e traga menos desigualdade? Não adianta nada a gente mexer na alíquota do IR se a gente não mexe na regressividade dessa tributação. Nossa, que inteligente isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque senão a gente vai aumentar a alíquota do IR,
se a gente for fazer a reforma do IR. Sim, Só que a gente não desonerou aqui, nem a produção e muito menos o consumo, obviamente. sim. Então, o que, que vai adiantar? Não adianta. É justo que quanto mais ganha, mais se pague, que a gente chama até de imposto Robin Hood, e já explico o porquê, mas é justo que isso aconteça? É justo, desde que a tributação sobre a produção e, consequentemente, sobre o consumo seja mais desonerada. Os países mais desenvolvidos têm esse modelo de tributação. Ah, mas o imposto de renda na Dinamarca ou nesses países mais desenvolvidos é gigantesco. Tudo bem, ele é gigantesco. Só que por quê? Porque antes a cadeia está totalmente desonerada. Ou pouquíssimo onerada. Isso é um problema. Perfeito. Então, E esse é se cogita fazer esse ajuste? Ou tu... A reforma tributária era uma esperança, né? Mas Tá. não rolou. A gente já fez a reforma tributária. É uma reforma tributária, inclusive, é importante dizer isso. A reforma tributária, ela não versa sobre a renda. Então, o imposto de renda ainda não foi pauta. Ele tem projeto de lei, está caminhando, inclusive, no Congresso. Porém, ele não faz parte dessa lei complementar da reforma tributária. Ok. Tá? É complexo. Tá. Mas os tributos sobre o consumo, sim. Esse foi o foco da reforma tributária. Entendi. Justamente essa tributação que eu acabei de explicar. falar. Ah. Essa tributação foi objeto da reforma e qual era a esperança? Vamos diminuir a tributação. Vamos trazer uma arrecadação menor para que, finalmente, a gente encontre a justiça social tributária, que a gente chama de justiça tributária, para poder arrecadar mais na renda. E aí sim considerar a capacidade contributiva de cada contribuinte. Entendi. E não foi o que aconteceu. Inclusive, a gente tem bastante estudo e muita probabilidade, tá? De que essa carga vai aumentar, inclusive. Só simplificou. Teoricamente, só simplificou. Entendi. Entendeu? Mas não diminuiu. Que seria o grande problema do Brasil, é esse, assim. Hoje eu vejo que aonde está o grande gargalo da tributação é nessa complexidade da tributação sobre o consumo. A alta carga sobre o consumo. Para produzir, eu pago muito imposto. E isso tem diversas consequências, além da desigualdade social. Gera desemprego, porque é muito caro contratar. Sim. Gera Nossa. informalidade, porque é muito caro contratar, então você acaba, não você, Josi, mas a pessoa acaba trazendo, às vezes até o próprio trabalhador prefere receber Claro. direto, então aí você começa com as questões, gera muito litígio, então onera o judiciário, onera É uma cadeia, né? a administração pública, então existem várias outras consequências, muito pouco exploradas, inclusive, com relação à tributação sobre o consumo. Existe, assim, além do desemprego, que para mim é a pior de tudo, e a desigualdade social, que ambas são horríveis, existe a alta litigiosidade que, ainda por cima, traz aumento de demandas no judiciário e no administrativo, que traz pouca efetividade daquele que necessariamente precisa. Então, você vê que é algo que afeta o sistema como um todo. E aí, além desse segundo problema, desse primeiro problema, que é bem complexo e bem grande, Sim. a gente ainda tem a grande questão cultural brasileira da contraprestação estatal não ser satisfatória. Então, eu pago imposto, mas eu não tenho uma segurança pública boa, eu não tenho uma saúde pública boa, eu não tenho uma educação pública boa. Então, além de eu pagar para, teoricamente, eu ter esses serviços essenciais acoplados, que é o que acontece nos países desenvolvidos. Então, pagar a alta carga tributária não gera tanta revolta. Sim. Esse é o nosso segundo problema. Pagar muito tributo e não ter a contraprestação estatal. A partir do momento que a gente tem esse problema, você gera uma cultura de não pagar imposto. Você gera uma descrença no sistema. Você gera uma revolta ao pagar. Você gera N situações que era não adianta eu trazer solução simples para problema complexo, mas era olhar para esse problema, de fato, Sim. profundamente, que é a tributação sobre o consumo, e não apenas sobre a carga tributária ou a forma de tributar. É mais do que a forma de tributar, é o que tributar. Eu penso que nós, cidadãos, nós precisamos ter mais intimidade com a tributação. Entendeu? Com Não certeza. é só o empresário, porque quando fala de reforma tributária, para mim sempre é muito complexo. Mas Mas agora, tu falando desses dois cenários, eu comecei a entender a cadeia um pouco diferente. Comecei a entender. Então, eu não vejo movimentos de tributação com força no país. não tem. Eu vejo uma fragilidade e uma oportunidade ao mesmo tempo. E eu penso que com a tua visão, a gente consegue construir algo interessante, que é o que tu estás... Talvez tu vai ser o grande
movimento brasileiro É em isso. prol disso. É isso, eu acredito muito nisso. Eu vejo que teu olho Eu brilha e o meu também. É algo que eu acredito porque a tributação, se a gente olha com um olhar mais estratégico, se a gente olha com a importância que ela tem, ela consegue mudar um cenário econômico. E muda Consegue. mesmo, entendeu? É muito curioso você pensar que o tributo é o dinheiro do governo. Gente, Estado não existe atividade produtiva no Estado. Não existe lucro para o Estado. Certo. O Estado não é uma empresa que vai lucrar. Certo. Mas como é que o Estado tem dinheiro? Tributando quem produz. Isso. Simples assim. Isso. No caso, o Estado brasileiro. A partir do momento que a gente tem esse raciocínio muito bem definido dentro da nossa cabeça, a gente entende que se o dinheiro do Estado é a tributação e quem paga é a gente tem o poder. Mas a gente Isso- tem que ter informação. Mas a gente precisa ter informação. Então, informação é poder, né? Nesse Exato. caso. Em todos os casos, mas nesse especificamente, muito. Então, a partir do momento que eu tenho uma noção do quanto isso impacta, porque tributação e baixa carga tributária para governos que não arrecadam, que não têm a cultura de serem responsáveis fiscalmente, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a gente precisa entender. Por isso eu falo que um tributarista, ele precisa saber muito sobre cenário político-econômico. Cenário político e econômico. Que conta mais? Por que que ele precisa saber? Porque quando o tributarista ou quando o profissional da área tributária que assessora um empresário tem mínimas noções de como funciona a cabeça ou a ideologia ou a forma de governar de um governo, Certo. ele consegue trazer previsibilidade. Então, eu vou dar um exemplo. Previsibilidade. Quando eu tenho previsibilidade para o empresário, é quando o empresário vira para mim e fala assim, Bia, você acha que o atual presidente vetaria ou... esquece política, tá? Mas assim, o atual presidente, ele vetaria ou não um aumento do imposto de renda? Qual seria a sua primeira resposta? Que sim. Sim. Por quê? Por quê? Ah, porque eu vi na notícia que o governo Lula, não sei o que lá, por causa do taxade. Não, esquece a pessoa do presidente. Certo. Vamos pensar na ideologia. Despersonalizar. Vamos despersonalizar a questão. Vamos pensar no que aquilo representa e qual é não é nem a ideologia, qual é a forma que eles acreditam que seja a melhor forma de governar um país. É trazendo um Estado forte. Estado forte. Ou seja, um Estado intervencionista, um Estado que tem poder de decisões em vários setores, inclusive na economia. Podemos dizer o socialismo? Também, sim. Mas vamos pensar ainda, não vamos entrar nessa seara. Não vamos botar essa palavra. Não, Tá. tá. Tudo bem, você que sabe, mas pode botar. Mas assim, é um governo que acredita que os ideais socialistas são os ideais mais o ideal para governar uma sociedade. Ok. Tá? Então, o socialismo, ele Então, tá bom. Então, vamos pegar o socialismo. Se o socialismo acredita que um Estado forte, um Estado intervencionista, é o que vai funcionar para evoluir uma sociedade, Ok. o que ele vai fazer? Ele precisa de quê para ser forte? Dinheiro. Recurso. Recurso. Exatamente. Uhum. Se ele precisa de recurso, qual é a chance dele aprovar ou não um projeto de lei, vetar ou não um projeto de lei que aumente a tributação? Uhum. É muito provável que ele concorde com isso. Claro. E fazer essas conclusões de maneira fundamentada, e não apenas porque ouviu fulano ou ciclano, trazer essa noção de que, muito provavelmente, uma Câmara dos Deputados que tem maioria que acreditam que um Estado forte é melhor, ou uma maioria que o Estado forte um Estado mínimo é melhor, Aham. você começa a trazer essa previsibilidade, porque você começa a ler, provavelmente aqui vai passar isso, provavelmente aqui não vai passar Leitura isso. de cenários. É leitura de cenário econômico e político, para entender. Isso é importante saber? Sim, por isso que eu fui me especializar em ciências políticas. Porque é só essa base que vai me trazer esse tipo de conclusão. Que, claro, é uma hipótese? Mas pelo menos ela é uma hipótese baseada em obviedades. Por exemplo, se eu tenho um governo que tem como sistema econômico o capitalismo, eu entendo o que vai acontecer. Eu tenho uma previsibilidade que tem muito mais probabilidade
dele ir por o caminho X. Entendi. Eu prefiro. Esse governo ele tem muito mais tendência ao socialismo. Então, o que ele vai. Porque socialismo é também um tipo de economia, né? Sim. É um modelo econômico, como que vai ser o socialismo. Então, eu também consigo deduzir quais leis vão ser aprovadas e quais não. Claro que a gente tem a democracia, que aí, enfim, existe a Câmara dos Deputados, o Senado, sanção ou veto do presidente, volta para casa que fez a votação de um PL e tal. Existe toda essa questão, mas eu tô trazendo só assim a previsibilidade. Perfeito. É importante o tributarista e o empresário saber o cenário econômico que ele está inserido. Claro. Para tomar decisão de acordo com o que provavelmente se prevê daquilo através da ideologia daquele governo. Ou através do que se acredita que seja melhor para o país naquele momento. Nesse momento, o que tu diria assim para os empresários nesse momento que não estão conscientes do que é essa tributação, desse planejamento? Olha, eu vejo assim, o empresário que ele não tem um planejamento tributário é como aquele empresário que não olha para a conta, para o extrato bancário dele. Ele deixa que os outros tomem a decisão por ele. Uhum. Ele vai sendo levado pela maré. É o empresário que não tem planejamento tributário, é o empresário que simplesmente não toma as rédeas da própria empresa. Porque não olhar para isso é perder dinheiro. Tu tem um fato aqui, um exemplo que tu pode contar, sem dar nome, né? Enfim, mas que tu possa exemplificar pra gente que tu conseguiu fazer, que tu atendeu a pessoa, a empresa, entendeu o cenário e vocês conseguiram fazer ajustes significativos em números. Sim, existem várias estratégias que a gente pode aplicar no planejamento ou até nos passivos tributários que, porventura, aquele empresário venha a ter. Mas existem muitas nuances que às vezes o empresário não está percebendo, como, por exemplo, é muito complicado trazer estratégia efetiva aqui, porque cada situação é uma situação. Claro. Mas numa situação específica, por exemplo, de você saber a melhor localidade geográfica da sua empresa. Então, vamos pegar aí os T. A gente está expandindo, né? Somos lucro real. Ótimo. Né? Somos lucro real, estamos expandindo. Vou para onde? Eu sei que Rio Grande do Sul, hoje a Justea está no Rio Grande do Sul, ela está muito na pontinha da bota, né? Então, o custo de frete também, logístico, é muito alto no Brasil. Então, vir para o centro do país já é ótimo. Exato. Mas não necessariamente precisa ser São Paulo, podemos ver cidades, exatamente, estados que tragam algo de interessante para isso. Então, estou nesse cenário. Vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo. A gente tem, por exemplo, um exemplo clássico que aconteceu agora da H&M. Uhum. A H&M tá linda e bela lá no Shopping Guatemi, na Faria Lima. Uhum. Mas onde está o centro de distribuição da H&M? Aonde? Tá em Extrema, Minas Gerais. Isso se chama planejamento tributário. Só isso, mais nada. Uhum. Aonde tá o lucro da H&M? Tá no Shopping Guatemi? Não. Tá em Extrema. Uhum. Por quê? Porque é um planejamento tributário. O Extrema é quase que um paraíso fiscal, gente, muito entre aspas isso, tá? Mas é porque tem vários incentivos na hora de querer industrializar uma área. Isso. E qual é o maior incentivo? A baixa tributação. A minha dúvida era Espírito Santo, Extrema. Vamos dar uma olhada nos NCMs, ICMS, custo logístico e ponto de venda, onde você quer fazer os PVs, tá? Uhum. Aí a gente pensa nisso. Cada estado, e vamos pegar o racional disso, tá? Cada estado tem algum tipo de incentivo. Leis estaduais, e aí você já pensa assim, pô, se é lei estadual, de que imposto eu tô falando? ICMS, tá? Qual é a grande dor? É o ICMS. Sim. Tá? Qual é o grande problema hoje que a gente vê? A guerra fiscal que o ICMS traz. Cada estado, como é um imposto estadual, cada estado tem competência para legislar sobre o ICMS. O que isso significa? Cada estado decide qual é a alíquota de ICMS que ele quer colocar. Tem estados, por exemplo, nós temos o ST, né? Que é a substituição tributária. Isso. Alguns não têm, outros têm. Exatamente. Alguns produtos têm, outros não. Isso, aí tem imposto interno ainda, que tem uma tributação mais alta. Então, tem o de FAO. O monofásico. Aí tem os produtos monofásicos. Enfim, existem muito. Por isso que eu falo, é muito complicado. Precisa olhar cada situação específica. Mas falando de uma maneira geral. E aí eu vou até trazer um link com relação a entender cenário político-econômico. Vamos supor que a gente decidiu que custo logístico mais questão tributária de ICMS, distribuição, etc., faz sentido estar em
Extrema, Minas Gerais. Ok. Tá? Vamos lá. Faz sentido tá lá? Fez sentido na conta, inclusive tem que colocar na conta quais são todas as situações que podem acontecer estando lá. Então, onde está o meu público? Então, você vê como a tributação está em tudo. Sim. Primeira coisa, onde está o meu público? Qual é a minha maior fonte de venda? Ó, isso tem que estar no business De plan, receita, gente. exatamente. Please, administradores. Por favor, na hora, considerem isso. Assim. Agências de marketing também, porque Agências muitas de vezes marketing. as agências que fazem, né, Exato. Aí a gente olha e fala assim, tá bom, eu vou pra lá porque é melhor. Mas aí existe um troço chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Lembra que eu falei que existe uma guerra fiscal gigantesca de ICMS, porque cada estado legisla sobre uma alíquota de ICMS, porque eles decidem? Aí, obviamente, que existe um diferencial de alíquota quando você transfere a sua mercadoria de um estado para outro. Isso. Por quê, Bia? O ICMS, o que ele é o ICMS? Ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Vamos pegar a mercadoria, então. E os ter mercadoria, produto, Isso. ótimo. A gente vai trazer de um estado para outro, só que de um estado para outro, quando ocorreu a transferência de titularidade, porque no que consiste a circulação de mercadoria? O ICMS ele só vai incidir, e aí isso é tributário na veia, quando o fato gerador ele for completo, porque existe a regra matriz de incidência tributária, tá? É um troço gigante, assim, é complexo, mas assim, a partir do momento que eu tenho, eu fiz o check de todas o REMIT, que a gente fala, que é a regra matriz de incidência tributária, a gente tem como que é o fato gerador de circular a mercadoria. Como é que ele se consolida? Ele se consolida quando tem uma transferência de propriedade. Então, eu transferi a propriedade do Blush, que era da Yuste, para a Bia. Sim. Beleza, uma pessoa física. Então, agora eu tenho a propriedade. Certo. Se eu... Ou, pessoa física foi um exemplo ruim por causa do ICMS, mas assim, a Yuste vendeu para uma B2B. loja... B2B, pronto. Uma loja de varejo. Isso. Vendeu. Ali incidiu o ICMS. Beleza, só que a loja de varejo está em outro estado. Isso. Então, a gente tem um problema de DIFAL, que precisa aplicar o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. E não se enganem, tudo isso vai para o preço final. É óbvio, não tem como, porque senão não existe lucro, a gente está aqui só para... Claro, sem lucro não tem empresa que... Não tem. Então, quando a gente traz todo esse racional, a gente percebe assim, tem um diferencial de alíquota, tá, mas eu só incido ICMS se tem a transferência de propriedade, certo? Sim. Se eu tirar da minha matriz e for para minha filial, tem transferência de propriedade? Não. Não. Então não incide de FAO. Então eu vou abrir filial. Então, isso é um exemplo muito mas aí tem uma baita discussão no STF sobre isso? Tem. Abre uma solução de consulta para o seu cliente, para o empresário. Abre uma solução de consulta na Receita Federal, na Secretaria Como é que é isso, amiga? de Fazenda do Estado. Abre lá, se protege. Quando você tem uma Abrir dúvida... o quê? Solução de consulta, as COSITs que a gente fala. Acho que não foi só eu. Empresária de milhões, entendeu? Olha lá, é essa assessoria que é muito necessária na hora de por isso você... que eu quero dizer, eu tô falando como, né? É importante falar sobre isso. É possível fazer isso, então? É possível. Analisa cenário, analisa o modelo de negócio, vamos entender, vamos fugir do DIFAL. Bia, tô com medo, vamos abrir uma solução de consulta em cada Secretaria da Fazenda do Estado. Vamos, tá bom. Vamos fazer direitinho, vamos entender. Não, Bia, quero suportar esse custo, se vier uma fiscalização depois, eu tô preparada, vai lavrar auto de infração e você vai me defender? Sim, beleza, vambora. São decisões, entendeu? São decisões. Você tá falando isso não pode? Não, eu tô falando de coisas que a lei ou que a jurisprudência tendem a. Por isso que eu gosto de trazer respaldo, sempre... né? Respaldo, exato. Ou vou fazer uma estratégia tributária mais arrojada, que o STF ainda não decidiu, ou que ainda tá uma discussão... Desde que o empresário tenha ciência que é um risco e que pode ter uma fiscalização e que isso precisa ser... Você vai ter que pagar com multa, acréscimo, tarará, tudo bem. Ele tá ciente do risco? Tá com consciência? Tá bom. Só que desde que também o teu profissional, na hora que estoure algo, ele esteja lá pronto para te defender. Exato. E trazer estratégias que não são tão arriscadas ou que não são fraudes. Exato. E Importante isso falar sobre é isso. muito importante. Uma coisa é planejamento tributário. Outra coisa é você cometer crime tributário. Tá? Isso é muito diferente. Exemplo. E pode ser comum, talvez, cometer crime sem saber? Muito. Muito comum. E aí entra também a pressão que eu não acho justa sobre os contadores. Por muito tempo, os contadores respondiam junto com o empresário.
Eles tinham responsabilidade sobre aquilo. Nossa, Então, exato. É óbvio que o contador vai ser o mais conservador possível. Sim. E vai ter muito risco nele. Então, eu sou uma pessoa que eu defendo muito essa parte, porque eu acho um absurdo, entendeu? Muitas vezes o contador, ele nem tem ciência das estratégias que o empresário está fazendo. Claro. Ele responderia junto facilmente. E aí, onde que eu quero chegar com relação, voltando só para eu concluir o raciocínio do DIFAL? Isso. Olha que importante. A gente, então, trouxe uma estratégia aqui de abrir filial, não ter a transferência. Só que só porque eu sei que o ICMS, ele só incide quando tem transferência. Não é a mera circulação de mercadoria. Não, É quando tem a a transferência de titularidade. E isso é estudar a tributária, é estudar o ICMS, como ele é formado. E aí, quando eu vou fazer análise de estudo de, por exemplo, um estado, Minas Gerais, é um governo de direita ou de esquerda que tá lá? Direita? Direita. Por que Minas Gerais tem menos tributação? Por causa do que eu falei agora há pouco tempo. Sim. Existem mais tendência, não é uma regra, Sim. mas a tendência é que se incentive o ambiente econômico e que se tenha uma intervenção mínima de Estado. Exato. Governos à direita, espera-se que, né? Ui, gente, tive uma aula aqui Então, já. olha como é importante essa previsibilidade. Meu Deus do céu. É Os óbvio. empresários também podem ser teus... Podem. Você quer virar todo mundo tributarista, não vai ter empresa daqui a pouco. Não, tributarista não, pra gente saber discutir. A gente tem que saber conversar sobre esse assunto. Exatamente. É isso que falta. Exato. Eu me sento na frente de uma planilha, eu preciso... Me explica de novo. Eu preciso entender isso melhor. Porque você consegue tomar decisão. Você E toma não é decisão. só os grandes que podem ter. Nós, pequenos, nós precisamos. Imagina a Simples Nacional com produto monofásico, gente. Tem um monte de coisa pra fazer. Muita coisa. É muito, é que assim, aqui tem que ter uma pós-graduação sobre isso, mas assim, eu queria só concluir essa questão do raciocínio da previsibilidade e entender o cenário político-econômico junto com a tributação, para que a gente entenda o quão importante é você orientar o empresário de acordo com o que você está vendo e mostrar para ele. Então ele não vai tomar uma conclusão só baseada em número. Não. Não Essa é só número. previsibilidade, entender qual é o governo, como funciona a cabeça, o método Daquele deles. governo daquele estado, exatamente. E aí, imagina a economia que se traz, inclusive em e-commerce, com essas estratégias. Ou você colocar o planejamento tributário por localização geográfica, é o que eu falo. É uma das primeiras coisas, que depois do regime tributário, se está no melhor regime tributário, a primeira coisa que tem que fazer é olhar a localização geográfica. Tanto é que a H&M veio com força, né? Até Veio nas com força. notícias, né? Eles falaram sobre essa questão que tu relatou aqui, Trouxeram, né? Deve ter Isso sido foi, público e isso, isso né? é importante pra gente ler sobre isso. Muito Se importante. informe sobre isso. Se informe. Por que ela fez essa estratégia? Por que está em extremo? Fora a isenção de IPTU que tem também, muitas vezes o próprio governo sentar para conversar. A gente tem uma ojeriza, né? Principalmente o empresário, a sentar para conversar com o poder público. Sim. Que a gente sempre acredita que vai ter um problema de ou corrupção, mas muitas vezes não. Muitas vezes você pode sentar e você falar, pô, é interessante para aquela região que precisa ser industrializada trazer empresas. Exato. Então, deixa eu conversar, deixa eu ver o que eu posso fazer de incentivo que seja legal, que não fira o orçamento, enfim, municipal, tudo, mas poxa, por exemplo, eu quero revitalizar uma área. Sim, eu que faço loteamentos também, né? Nossa, a área de mercado imobiliário, total. Total. Você tem ali, centro da cidade, centros históricos que estão abandonados ou que foram totalmente dominados pela criminalidade. Como que você atrai o investidor para lá ou o empresário para lá? Trazendo incentivo fiscal. Zero ISS, zero IPTU, traz uma moratória, entre aspas, de IPTU, uma isenção de IPTU durante X anos. Eu tenho certeza que uma janela se abriu para muitas pessoas que estão nos escutando. Eu fico muito feliz, que bom que eu posso contribuir. Nossa! Que é o que eu acredito mesmo, assim, eu acredito que o melhor programa social é o emprego, então quem gera emprego é a empresa, então a gente precisa incentivar que cada vez mais empresas estejam aqui para que façam o ambiente econômico ser próspero, enfim, o Brasil se desenvolver e parar de ser o país do futuro. Exato. E ser o país do presente. Eu estava escutando teu podcast com o Joel, né? O Joel J, e eu só mandando assim, eu tava no carro, né? E eu só parava o carro. Escuta esse podcast. Eu mandei pra uma galera ouvir teu podcast. É óbvio que agora você que está escutando nosso podcast, você também já envia para um monte de gente que precisa saber. Porque isso realmente vai transformar a vida de muitas empresas. Com certeza. Mas voltando a falar sobre política, eu sei que tu vai bastante para Brasília, né? Eu vou. O que tu vai fazer lá?
Ai, gente. Não, é a seguinte, eu... Não, dentro das estratégias Dentro das suas das empresas. É estratégias. importante tu ir pra lá. Muito importante. É importante, é o que eu falei. Porque a gente vê até políticos ou governos que não vão pra Brasília, Não prefeitos das nossas cidades. Né? Inclusive, eu tenho uma história engraçada pra contar, que eu tenho uma mania de tudo pela última hora, né? Do nada eu tenho que ir pra Brasília. Sim. E aí teve um dia que eu falei, ai meu, eu vou reservar outro. Nesse dia, assim, era segunda, eu tinha que estar em Brasília quinta. Eu falei, segunda-feira ainda, quarta eu vejo hotel. Gente. Quarta eu vejo hotel. Quarta. Teu hotel. É que, né? É que a gente tem uma brincadeira, porque você me pergunta, Josi, qual hotel que tu ficou? É, porque a Josela escola, deixa eu ver qual é o pior hotel e o mais perigoso. É esse aqui que eu vou ficar. Mas, enfim. Bem. E aí, foi muito engraçado. Você falou de prefeito, eu lembrei. Aí eu falei, quarta-feira, eu falei, pô, Brasília inteiro, óbvio que vai ter lugar. E o meu marido, você ainda não reservou? Vê, né? Aí eu, tá bom. Fui olhar, gente, não tinha vaga. Aí tinha uma vaga num hotel, que eu já tinha ficado hotel, não é nada de demais. 25 mil reais a diária. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não tinha vaga em lugar nenhum, nem em Brasília, nem em Águas Claras. Eu falei, cara, algo está ocorrendo. Fui olhar, é o Encontro Nacional dos Prefeitos. Então, todos os prefeitos Marcha do dos Brasil prefeitos estavam em Brasília. Eu falei, não, é muito azar, né? Eu tive que fazer bate-volta no voo, porque não consegui ficar. Então, os prefeitos vão pra Brasília, e geralmente é quando eu preciso ir. Sacanagem, né, Sacanagem, Viana? mas assim, brincadeiras. Não combinaram. Não combinaram, mas brincadeiras à parte. Isso. O que a gente faz em Brasília muito são relações governamentais. E isso não é lobby, isso não é nada. Isso é entender como que tá aquele projeto de lei daquele determinado setor econômico que meu cliente faz parte. Então, como que tá a situação do saneamento serviço. básico, por exemplo, das empresas que prestam serviço na reforma tributária? Como que tá por exemplo, eu atendo vinícolas. Como que tá a tributação do vinho? Isso tem chance da gente melhorar e caracterizar o vinho como alimento? E não como produto nocivo à saúde? E aí, consequentemente, eu diminuo a tributação sobre isso? Existe alguma maneira de eu ter mais previsibilidade para o meu cliente? Ou eu quero ter um projeto de lei que eu acredito nisso? Ou eu preciso negociar uma dívida tributária do meu cliente, eu preciso falar com quem resolve. Eu preciso ir para Brasília porque eu preciso conversar sobre uma situação de uma lei que eu não concordo e que está atuando, está ferindo... Porque, assim, o governante ou as grandes lideranças de servidores públicos e tudo mais, muitas vezes eles estão em Brasília e eles esquecem de como está a ponta. Eles não estão vendo cada região. Sim. O Brasil, ele é regionalizado quando se fala em justiça, né? A gente tem a primeira região, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta região. A gente tem regiões. Então, por exemplo, a terceira região é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Brasília é a primeira região. Só que aí existe, obviamente, a questão híbrida de Brasília, né? Porque é o Distrito Federal. Mas, quando eu vou pra Brasília, eu preciso, às vezes, chegar e falar assim, tá acontecendo isso aqui na terceira região. Eu acho que vocês têm que olhar. Esse setor não tá tão legal. Então, quando você entende que você pega a causa do seu cliente como uma causa tua, e ir atrás, e falar com quem resolve. Eu quero falar... Outro dia eu precisava falar com o ministro dos Portos, eu vou falar com o ministro dos Portos. Como é que eu faço pra falar com o ministro dos Portos? Vou lá. Eu vou lá. Não, tudo bem, eu aguardo. Não, tudo bem, eu espero. Claro, a gente acaba criando um relacionamento, conseguindo o telefone, o gabinete, mas se movimentando, mas né? Você vai se movimentando e você vai conseguindo resolver, às vezes, alguns problemas. Outra coisa, cuidado com as pautas que você leva pra Brasília. Lógico. Assim como quando eu faço muita negociação, como você viu, de passivos complexos. Sim. Tributários. Então, cuidado com quem você leva pra mesa pra negociar. Porque se você é um advogado, ou um tributarista, ou um contador, que senta na mesa e só leva aquele cliente que você sabe que não vai pagar e não vai honrar com aquela negociação, isso tira crédito, tira crédito. Eu sou muito chata com quem eu sento pra negociar com a procuradoria. certeza. Você vai pagar? Você tá afim de adimplir, tributariamente falando? Porque se você tá, então tá bom. Então eu vou negociar e eu vou colocar a minha cara a tapa. Isso aí. Se é recebido diferente. Responsabilidade. É uma negociação. Exato. E aí entra o que eu falei sobre a ojeriza que a gente tem de servidor público e poder público. Muitas vezes é sentar assim com o poder público e falar, gente, essa é a minha situação. O que vocês podem fazer pra me ajudar? Nada? Tá bom. Ou não, já tenho. Então, é trazer essa vontade mesmo de trazer mais relações governamentais que afetem diretamente o interesse econômico do teu cliente, o setor econômico pelo qual ele está inserido. Seja educação, seja saúde, seja produto cosmético, varejo, enfim, existem transporte, prestação de serviço, existem tantos setores que a gente pode olhar e falar, o que você fez pelo teu cliente, que é do setor da saúde, por exemplo,
Como que você olhou o IBS e a CBS? Como vai ser tributado o serviço? Meu Lá Deus, na reforma eu tributária. vejo na educação campo de oportunidades. Gente, e necessário para Muito. nós ter competitividade das nossas empresas. Exatamente. É assim que a gente vai construir um país mais forte, sólido, sabendo de falar as coisas, de questionar. Eu acho que a gente está muito acostumado a aceitar, né? Eu não entendo, então ele sabe mais. Não, realmente a gente precisa, né, estar com pessoas que sabem bastante, mas a gente tem que saber questionar, a gente tem que saber o nosso papel também. Com E que é certeza. possível. Muito. Meu Deus, não, é sério, desde que eu comecei a conviver contigo, é uma coisa assim, uma janela que se abriu na minha vida e eu nunca mais, o paladar não retrocede, né? Não tem como desver, depois que a gente Depois que vê, viu, não dá pra desver. meu Deus do céu. E aí eu quero aproveitar e falar sobre as ambiências, né? Que foi nessas ambiências que a gente se conheceu e a gente se conectou no meio de um monte de gente, né? E Um monte de gente chata sem nenhuma graça, não, brincadeira. enfim, então essa ambiência que tu tá propondo nesse teu novo business, né? Vai ser muito importante. Eu sou a primeira, assim, a ficar aqui na torcida e muitas pessoas que estão nos ouvindo também, porque nós estamos necessitando muito disso. Muito. Eu vejo que o empresário, ele precisa dessa consciência. Só que eu sei que ele não vai parar para fazer isso. Então, ele precisa ser orientado por pessoas especialistas nisso. Uhum. E nós temos prazo para isso já? Temos. Eu vou lançar em novembro. Tá? Opa! Muito provavelmente 17 de novembro. Tá. Mas eu ainda não confirmei a data, porque eu tô vendo o horário local, Claro. né? Mas muito provavelmente 17 de novembro. E as vai ser o pessoas que lançamento. querem entrar em contato contigo, como que elas fazem? Pode Bia? entrar no meu Instagram, @Beatriz Finocchio. Eu tô lá, a gente responde direct. Pode também entrar em contato pelo Instagram ou pela BF Company, LinkedIn. Beatriz Finocchio, você vai me achar com certeza. E a gente também... E aí lá no Instagram já tem o link, inclusive, do WhatsApp para entrar em contato diretamente comigo ou com o meu sócio. E a gente quer muito que isso dê certo, sabe? Porque é algo que vai além do que eu acredito. O que eu faço, eu já sou muito feliz no que eu faço, que é realmente trazer justiça tributária, pelo menos para a empresa. Eu não consigo para um país inteiro, mas Sim. pelo menos para os meus clientes. Eu já gosto, eu já tenho um ideal por trás do que eu faço. Não é só a economia em si ou o lucro. Eu realmente acredito nesse produto. Mas é que eu possa também propagar para essas outras pessoas isso que eu tenho dentro de mim. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Aonde é que nasceu a raiz disso tudo? Desse teu gosto, porque tu é jovem, né? Mas tu é bonita, ativa, cheia de energia. Obrigada, amiga. E com esse gás e com essa propriedade, onde é que nasceu isso? Em casa, na escola, nos estudos? Ai, Josi, assim, eu sou filha meu pai, ele é historiador, né? Ele é professor de história, foi meu professor durante a vida inteira. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque tem os prós e os contras. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Na verdade, a leitura foi algo que me acompanhou a vida toda. Quando lançou Harry Potter, os livros ainda, eu li todos os livros do Harry Potter em, assim, 10 dias. Eram 4 só na época. Então, a leitura, eu peguei gosto da leitura muito jovem. Eu tinha 9 anos, 8 anos. Eu gostava de ler. Eu não Olha, gostava que de coisa- nada a não ser ler. Era o que eu mais gostava. E depois disso, eu fui criando muito gosto no estudo para concurso. Porque eu parei para estudar concurso durante 4 anos da minha vida. 4 anos. E aí que eu descobri que... Foi no estudo para concurso que eu descobri que eu não queria ser uma funcionária pública. Eu queria ir para a iniciativa olha só, privada. que interessante. Então foi através do conhecimento mesmo, assim, existe uma classificação dentro do direito, que é nos direitos difusos e coletivos, que a gente fala muito sobre as dimensões do direito, tá? Norberto Bobbio fala disso, grandes constitucionalistas falam disso, e um deles, Paulo Bonavides, também fala disso, enfim, um monte de constitucionalista, que ele fala sobre as dimensões do direito, que tem a primeira dimensão, que a segunda, a terceira... Uma das dimensões, que tem muito a ver até com os ideais da Revolução Francesa, mas uma das dimensões é a liberdade. E quando eu li sobre a dimensão da liberdade, que é justamente trazer menos intervenção, liberdade de escolha, livre concorrência, quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu comecei a entender que eu via que eu podia fazer muito mais a diferença na iniciativa privada do que na pública. Sim, Porque eu comecei O a entender que a concurso daí solução não não. ia vir no Estado. entendi. E aí eu comecei a
a me apropriar muito disso. Previsibilidade. Exatamente. De novo. De novo, ó que coisa. Mas eu comecei a me apropriar muito disso. E aí eu comecei a acreditar piamente de que era ali. E outra coisa também, eu sempre tive um problema muito sério com limite, né? Eu tenho um problema sério com limite até hoje. Conta mais, não entendi. Eu não gosto de limite. Ah, entendi. Eu não Agora lido entendi. bem com limite. Não, você não... Até com horário. É 11h40, 11h30. Eu fico assim, cara, eu preciso chegar, mas eu quero fazer isso. Assim, Cadê enfim. a Bia? Onde é que tá a Bia? Ah, não. Hoje eu cheguei no horário. Eu sei. Cheguei. Mas por quê? Porque isso eu percebo, assim, que é uma questão de um problema com limite. E isso tem horas que é ruim, mas tem horas que é bom. Muito. Porque eu falo, eu vou limitar a minha vida a um salário definido pelo poder público. E aí eu falei, não. Foi ali que tu deu a... Foi ali. E aí comecei a estudar muito sobre ciência política. Muito, muito, muito. Aí comecei a ler autores que a escola não traz. Porque a gente estuda muito Karl Marx na escola, né? Não tem jeito. Você estuda o básico do Karl Marx, só que você não estuda o contraponto. Você não estuda Hayek, você não estuda Mises. Enfim, questões econômicas. Você não estuda. E aí eu comecei a estudar, comecei a ser mais curiosa. Falei, tá, isso é o que me ensinaram, mas é só isso? Cadê os outros autores? Então, só Karl Marx que fala sobre socialismo? Só, assim... Então, assim... Não, eu quero saber mais. Eu quero ir a fundo. Só existe ele que fala de economia, só... Não, eu quero saber mais. Esse a mais, esse não limite que fez tu mergulhar nessas vertentes e se aprofundar, E eu né? sempre fui muito curiosa. Acho que curiosidade e conhecimento técnico. E eu aprendi a estudar cedo. Eu acho que é importante nós falarmos aqui de uma coisa que tu falou da leitura e disso que tu tá falando, é não ser superficial, né? Num momento que, nossa, especialista. Tá, mas e ser profundo é muito importante, né? É muito Porque importante. quando tu sentar numa mesa, quando o sapato apertar e que a gente vai ver o quanto que tu vai sustentar, né? Exatamente. E a gente sustenta aquilo que a gente realmente se aprofunda. Que a nossa raiz tem que ser forte, né? E como que a gente consegue isso? Estudando, lendo, sendo curioso. Eu falo, a curiosidade, ela te traz profundidade. Quanto mais curioso você for, melhor. Adorei. Quanto mais curioso, mais profundo. E como é que é essa Bia, mãe, esposa, que trabalha, funciona? A gente faz funcionar, né? Adoro, a gente faz funcionar. Eu brinco que eu tenho os colaboradores da PJ e da PF. Simples assim, não existe assim. Outro dia me perguntaram até no Instagram, agora tá mais fácil lidar com a vida profissional versus pessoal? E eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, não tem sucesso profissional que justifique um fracasso na vida pessoal. Amei! Isso assim, isso é algo que eu tenho muito claro. Porque senão o propósito que foi o meu filho, sim, se perde. Com certeza. No meio do caminho, assim, você fala, caramba, o que foi tudo por ele e agora ele é o que tá em segundo plano. Não faz sentido, não faz sentido. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar. Sim. E eu gosto de trabalhar. Eu também. Eu amo trabalhar. Se eu falar que eu não gosto, é mentira. Eu adoro uma vida corrida, eu adoro ter 1000 compromissos no mesmo dia. De novo, eu tenho um problema com limites, eu acho que sempre vai dar tempo, sempre dá pra encaixar, entendeu? Mas, quando eu entendi que o meu trabalho é o que me dignifica, eu pude passar pro meu filho questões além das econômicas. Não é trabalhar porque eu preciso de dinheiro, é também. Sim. Só que é trabalhar porque o trabalho é importante pra mim. Ele tem uma consequência muito boa pro meu filho? Tem, mas é importante pra mim trabalhar. A tua construção, né? Como Beatriz Finocchi. Exatamente, é importante pra mim. Gente, vírgula trabalhar, tá? Não pra mim trabalhar, pra eu trabalhar, pelo amor de Deus. Mas é importante pra mim. É importante pra eu me sentir útil. É importante pra eu me sentir feliz, alegre, pra eu me sentir realizada profissionalmente. Essa contribuição com o mundo, né? Eu não sou um peso no mundo, uma inútil. Assim, eu fico passada com quem não trabalha. Eu falo, meu Deus, mas o que você faz? Ah, vou me aposentar. Sei lá se eu vou me aposentar. Honestamente, eu não sei se eu quero me aposentar um dia. E focar no que eu acredito e passar isso pro meu filho é algo que me trouxe bastante compreensão dele. Porém, é óbvio que não é fácil. E aí eu falei, claro que fica mais fácil agora eu conciliar a vida pessoal e vida profissional, porque, lembrando, a liberdade ela sempre foi a minha maior busca. A liberdade é o meu propósito. E eu entendi que através da liberdade, eu só vou ter liberdade com dinheiro. E tu tomou uma decisão importante esse ano, né? Tomei. Sair da tua cidade e vir pra cá.
E a gente acompanhou esse movimento, essa dor, e aí, assim, eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Como que tu lidou com isso? Eu lidei sabendo que eu tava dando um passo de fé. Eu sabia que ali onde eu tava era aquilo, eu já tinha atingido o topo. Só que era o topo dali, né? Que é o que eu falo pro meu filho, inclusive. Você prefere ser cabeça de minhoca ou rabo de cobra? Eu prefiro ser rabo de cobra. Eu prefiro ser a pior entre os melhores do que a melhor entre os piores. Com certeza. Então, eu vou pra onde me desafia. Pra onde eu posso evoluir mais. Pra onde eu posso ser melhor. Pra onde eu posso prestar um melhor serviço. Pra onde eu posso ser uma mãe melhor. E uma das coisas também que me pegou muito pra vir embora era... Aonde está o acesso à melhor educação do país? Aonde está o acesso aos melhores relacionamentos? Às melhores pessoas, entre aspas, né? Sim. É muito relativo isso, mas assim... Eu posso oferecer o melhor pro meu filho? Posso. Então por que eu vou negar? Verdade. Bonito, generoso. Por que eu vou negar? Eu posso. Hoje em dia eu posso. Eu trabalhei muito pra isso. Claro, eu estudei muito pra isso. Então, assim, a minha crença do merecimento, ela é muito tranquila. Porque eu fiz por merecer. É isso aí. E tá tudo bem. É libertador. É liberdade. Exatamente. Então, foi difícil no começo, muito também pra ele, foi muito difícil. Hoje em dia ele ama, ele não quer nem, imagina, não quer nem voltar. Quando eu falo que a gente tem que ir final de semana e tal, ele quer morrer, não quer ir. E eu fico muito feliz, é sinal que a gente acertou. Com certeza. Mas o que eu posso dizer pra quem tá nessa fase de transição de cidade ou de ambiente e tal, é que com filho pequeno, é que com 4 meses a coisa melhora. Isso eu reparei. É como se fosse uma gravidez, quando os 3 primeiros meses ali da criança é punk, mas depois a coisa vai encaixando, as rotinas vão se encaixando também. E foram assim, foi um período de 4 meses de muita turbulência, mas que depois eu falei, ufa, não, eu tomei a decisão certa. E me conta, para nós já se encaminhar pro final aí, mas que é uma pergunta que eu gosto de fazer. E o teu lado espiritual, ele tem significado nisso? Muito. Na tua tomada de decisão, na tua vida? Como que tu sente isso, essa presença? É muito louco, assim. Tem vezes que eu olho e falo, eu sei que vai dar certo. Por quê? Não, porque eu sei que vai dar certo. Porque eu tô fazendo tudo pra dar certo. Então não tem como não dar certo. Então eu confio muito, eu delego muito essa questão do... Eu dou o passo pra você, Deus me dá o chão. Ai, que lindo isso! Nossa! Isso é algo que eu sempre penso assim, se eu não der o passo, Deus não vai me dar o chão. Então eu preciso dar o passo. Isso aí. Eu preciso ter a iniciativa. Minha filha, faça a sua parte que eu faço a minha. Eu faço a minha, simples assim. Entendeu? Ele só vai me dar o chão se eu der o passo. Então deixa eu dar o passo. E eu nunca caí, nunca fiquei desamparada. Amém. Que lindo isso. E tu foi uma mãe jovem também, né? Fui mãe muito jovem e isso me moldou. Isso foi meu ponto de inflexão na vida foi esse. Eu fui mãe com 20 anos, eu engravidei com 19, mãe aos 20. E eu tinha certeza na vida que eu não era mais só por mim. Eu fazia teatro. Eu conciliei 2 faculdades, né, na minha vida. Eu fazia Escola de Atores Wolf Maia, fazia rádio e TV. Nossa! Faculdade, e fazia direito. Então eu também sempre fui... Problemas com limite, né? Dá, sempre dá. Eu sempre acho que dá, entendeu? Em 2025, dificilmente algo não dê, gente. O foguete já foi e já voltou. Então, assim, né? Não vou ser eu que não vou conseguir fazer 2 faculdades. Mentalidade, forma de pensar, como a gente vê as Modelo coisas. mental. Modelo mental. E aí a ambiência também contribui pra isso, né? Total. Eu sei que tu é muito amiga ali da família também, Joel J, né? E essa galera, né? Ali Flávio Augusto, Caio Carneiro, todo mundo aí que a gente se relaciona, mas isso também tem um impacto, né? Tem muito impacto. A gente sabe que eles dão um direcionamento pra gente que muitas vezes você demoraria anos pra ver. Não é que você não é capaz sozinho, mas pra que se alguém já errou? Pra que eu vou fazer? Sim. Ele já tá me falando que aqui não vai dar certo, então eu vou por aqui. Então, uma das características que eu acredito que te faz ir mais longe é ter um coração ensinável. Ah, e outra frase linda. Coração ensinável. Deixa eu calar minha boca e escutar quem já percorreu um caminho. E eu só escuto quem tem resultados parecidos com o que eu quero, ou maiores até do que eu penso. Eu escuto essas pessoas. Eu escuto. Outro dia, você mesmo falou pra mim, amiga, eu já tive isso, eu fiz isso. Eu não fiz. Então eu vou calar minha boca e escutar. E aprender com seus erros e aplicar na minha vida, filtrar e ver o que serve pra mim. Às vezes a gente só fala pra responder e não pra entender. Nossa, isso é verdade. A gente fala pra retrucar e não pra entender. É. Poxa. Pra gente entender, a gente precisa
escutar. E Escutar. baixar o julgamento, né? Exatamente, Porque cada um escutativa. tem sua vida, sua realidade. Exatamente. Então, todas essas características eu acredito que foram me levando para mais longe. E foram me dando mais impulso mesmo para eu conseguir chegar onde eu quero. Bia, tu tem uma voz que tem que ser ouvida por muita gente. Ai, obrigada, amiga. Muita gente. Eu te agradeço demais por tudo que tu falou aqui. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo, ouvindo a gente, vai com certeza enviar para mais pessoas, porque nós temos que criar esse movimento Com certeza. para falarmos sobre tributação, sobre liberdade, sobre o que são ciências políticas, o papel do cidadão na vida. Eu já estou aqui inquieta na minha cadeira, porque eu acho que é importante esse momento país que nós vivemos, esse movimento é necessário. Eu tô aqui na torcida que dê tudo muito certo, já deu, né? Porque é uma decisão. Quero te agradecer demais, dizer que eu te admiro demais, minha super amiga, que eu falo, ai, é minha amiga, mãe tributária, isso do país. Mas é bonito isso, é a gente se fortalecer como grupo, como amigos, e porque a gente tá junto, né? No dia a dia, a gente vê os perrengues que a gente passa e que é profundo. Né? Obrigada, Superficialidade amiga. não funciona, Não, gente. aqui não. Você precisa ser profundo. Estude, faça a sua parte. Olha, muito obrigada. Ai, gente, eu que agradeço, amiga. Obrigada pela oportunidade de falar e de me ouvir. É um prazer estar aqui. Você sabe que você inspira. Você sabe que o que você me fala, muitas vezes eu fico, caramba, é verdade, né? Você tem aí algumas experiências a mais que eu. Então, é um prazer para mim poder te ouvir, eu poder te ouvir e tá com você nessa jornada, né? Amém, Acho que tamo hoje falar, junto. você é o meu maior ROI. Verdade, nós temos o grupo do ROI. É isso mesmo. Legal. Obrigada mesmo, amiga. Obrigada. Beijo, gente. Até mais.